Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a importância, né, da qualidade na saúde com relação à segurança do paciente. Então, eu vou falar um pouquinho, né, ter um momento introdutório. Vou falar sobre os atributos dos cuidados de saúde e nesses atributos a gente inclui genericamente essa questão da segurança do paciente. Falarei da segurança do paciente em si, né? Vou também abordar sobre o que se denomina rede sentinela, as principais iniciativas voltadas para essa instituição, né, da segurança do paciente nas redes de atenção à saúde. Vou abordar um pouquinho sobre os protocolos que direcionam, né, essa implantação da segurança do paciente nessas redes de atenção. Falar das principais estratégias para redução de danos ao paciente, né? Aí, então, finalizo mostrando para vocês as referências que eu utilizei e algumas referências que também foram sugeridas para posterior leitura. Então, nessa pequena introduçãozinha, né, a gente acaba meio que definindo a segurança do paciente. Na atenção à saúde, a segurança do paciente é um princípio básico mesmo, que tem por principal requisito a qualidade do cuidado. E diante de todo o avanço tecnológico, científico que a gente vem observando, como também o aumento das exigências dos próprios consumidores, usuários de saúde, além da crescente competitividade, dentro dessas instituições. Então, observa-se cada vez mais, né, por parte dos pacientes, por parte dos acompanhantes, dos cuidadores, a necessidade de garantir, né, a qualidade dessa assistência prestada. Não só, né, de quem recebe, mas até mesmo essa necessidade surge por parte dos profissionais de saúde. Então, dessa forma, a segurança do paciente é definida como a redução dos riscos, né, ou de danos que são realmente desnecessários, né, nesse processo de atenção à saúde, a redução desse risco ao mínimo aceitável, já que diante de toda a complexidade de procedimentos e tratamento nos serviços de saúde, seja de rede de atenção básica ou de atenção mais especializada, a gente sabe que o dano realmente ele existe. Então, a segurança ela deve ser valorizada como um direito do paciente, né? E um compromisso mesmo ético desse profissional de saúde que está cuidando do paciente, desse paciente. Nesse sentido, a atenção básica ela acaba se constituindo como um principal ponto de acesso ao SUS, né? Como a gente já falou em vários momentos. E ela deve coordenar essa comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Então, é importante que o sistema de atenção à saúde ele seja bem planejado, que ele entenda, que se considere que o ser humano pode sim errar, que ele reconheça esse erro se ocorrer, porque a partir daí ele pode então se antecipar, né, na identificação de riscos, antes mesmo que esses riscos atinjam o paciente ou piorem, causando mais danos. Por outro lado, para que o cuidado ele seja seguro de fato, também é necessário construir, né, essa cultura de segurança do paciente, em que esses profissionais eles compartilhem práticas, valores e comportamentos mesmo de redução do dano e promoção desse cuidado seguro que a gente tem por obrigação, né, oferecer ao nosso paciente. Aqui nesse quadrinho, a gente eu vou estar mostrando para vocês os principais atributos correlacionados ao cuidado de saúde. O Instituto de Medicina dos Estados Unidos ele estabeleceu a existência de 6 atributos nesse cuidado de saúde. Dentre esses atributos, a gente tem a segurança do paciente, a efetividade,
a centralidade no paciente, a oportunidade do cuidado, a eficiência e a equidade. Então, essa qualidade do cuidado, ela é definida como o grau com que os serviços de saúde aumentem a chance de produzir os resultados desejados a esses pacientes. Então, qualidade de cuidado significa, quanto mais se tem a qualidade do cuidado, maior se tem chance, né, de ter um resultado que a gente realmente deseja para esse paciente. Então, só mostrando um pouquinho esse quadro, então, com relação ao atributo de segurança, a definição desse atributo implica em evitar lesões e danos nos pacientes, né, mediante esses cuidados. O atributo efetividade, ele reflete um cuidado baseado no conhecimento científico, né, visando o benefício de todo mundo, evitando, claro, o uso quando não houver esse benefício, então, realmente evitar esse cuidado se não há garantia, desculpe, do benefício ao paciente. O cuidado centrado no paciente, que deve ser um cuidado respeitoso, né? Claro, conforme as necessidades e os valores individuais de cada paciente, né? E a partir daí, a gente tem as orientações e decisões clínicas conformes, né? Essas características desse paciente. A oportunidade, né? Em que a redução do tempo de espera e esses atrasos, né, que são muito prejudiciais para o paciente, para o acompanhante, sejam minimizados. A eficiência, então, preocupando sair com cuidado, sem desperdício, seja de equipamentos, de energia, de suprimentos. Então, realizar um cuidado ao paciente com eficiência, minimizando as perdas ou desperdícios. E a equidade, né, que se refere à qualidade do cuidado, o qual independe de características. Então, é obrigação do cuidador, do profissional de saúde, oferecer um cuidado ao paciente, independente do seu gênero, etnia, localização geográfica, né, o local onde mora, e condição socioeconômica. Falando um pouquinho da segurança do paciente em si, existe um documento que ele é referência, né, nacional de segurança do paciente. Ele retrata ter havido uma mudança na forma de prestação de cuidados aos pacientes de forma geral. Isso em virtude do avanço desses conhecimentos científicos. Então, cuidar da saúde, que antes ele era simples, menos efetivo e relativamente seguro, ele passou a ser mais complexo, mais efetivo, entretanto, potencialmente perigoso. Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde, em 2004, ela cria o Programa de Saúde do Paciente, que tem, né, por objetivos, dentre outros, organizar esses conceitos relacionados à segurança do paciente, né, organizar essas definições e propor medidas para reduzir tanto os riscos quanto os eventos adversos que possam surgir. Então, dessa forma, a segurança do paciente, ela se tornou um movimento internacional, uma vez que ele realmente trata dessa contribuição do processo de comunicação efetiva na saúde. A partir daí, foi desenvolvida a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, né, que trata aí da qualidade do cuidado e da segurança do paciente. Nesse quadro 2, eu mostro para vocês os principais conceitos chaves de classificação internacional de segurança do paciente proposto pela Organização Mundial de Saúde. Então, há uma definição, né, claro, do que seja paciente. Em primeiro lugar, o paciente é uma pessoa que recebe o cuidado de saúde.
sendo este cuidado definido como serviços recebidos por indivíduo ou por comunidade para promover, para manter, para monitorar ou restaurar a saúde do indivíduo. A gente tem também a definição da segurança, do que é a segurança do paciente, né, que se refere à redução ao mínimo aceitável do risco, né, ou dano desnecessário associado aí ao cuidar do outro, ao cuidado de saúde. Temos também o que se chama de incidente de segurança do paciente, ou somente incidente, que se refere ao evento ou circunstância que poderia ter resultado ou que acabou resultando em um dano desnecessário a esse paciente. Temos a definição de incidente sem dano, né, que é um evento que surgiu, que atingiu o paciente, mas não causou um dano mais, digamos assim, um dano mais prejudicial mesmo, um dano realmente que não pudesse ser reversível. Incidente com dano, né, é um incidente que resulta em, propriamente, de fato, um dano ao paciente, né, o dano associado ao cuidado de saúde, que é o dano consequente de ações realizadas durante esse cuidado de saúde, ou seja, um dano que ele ocorre devido à existência do cuidado, e não devido à existência da doença ou alguma lesão. Então, realmente é um dano que é causado em virtude, né, decorrente do ato de cuidar do paciente. O near miss, que é definido como um incidente que não atingiu o paciente, apesar de ser considerado um incidente, ele não atinge o paciente. O erro, tá? Que não tem aqui na tabelinha, né, no quadro, mas o erro, ele é definido como uma falha, certo? Em executar um plano de ação conforme era planejado. Então, significa, de fato, a aplicação de um plano incorreto. E ele pode ocorrer por fazer a coisa errada, né? Ou por falhar em fazer a coisa certa numa fase de planejamento ou de execução. Então, o erro ele ocorre quando a pessoa está fazendo a coisa errada, né? Ao invés da certa, ou quando ele está fazendo a coisa, ele está pretendendo fazer a coisa certa, mas ele falha em algum momento de sua execução. Esse erro, ele pode causar lesão, sofrimento ou incapacidade ao paciente. Ele causa lesão quando o dano, ele afeta, né, os tecidos desse paciente. Ele causa sofrimento quando inclui aí um processo de dor, de mal-estar, de náusea, de vômito, depressão, medo, aflição. E causa incapacidade, pode causar incapacidade esse erro, quando, infelizmente, ele acaba acarretando algum tipo de limitação, né, relacionada à estrutura ou função do corpo daquele paciente, seja uma limitação por atividade, que implica aí na restrição, né, da participação na sociedade, e associada aí a um dano que ocorreu ou no passado, né, um erro que ocorreu ou no passado ou no presente. Agora vamos falar um pouquinho do que se define por rede sentinela. Existem algumas iniciativas específicas no campo de segurança do paciente, e dentro dessas iniciativas a gente tem o que se chama de rede sentinela. Essa rede ela é composta por algumas instituições que desde 2002 vem trabalhado com o gerenciamento do risco, e isso sob 3 pilares, que são a busca ativa de eventos adversos, a notificação desses eventos e o uso racional das tecnologias em saúde. Então, inicialmente, ele foi desenvolvido, essa rede sentinela, como um projeto.
E esse projeto, inicialmente, ele era voltado para os hospitais públicos, filantrópicos ou privados, né, que fossem ou de média ou de alta complexidade, e que pudessem desenvolver atividades no sentido de fortalecer a vigilância pós-uso de produtos, funcionando aí como um observatório no uso das tecnologias para o gerenciamento de riscos à saúde. Então, os hospitais que lá naquele início aderiram voluntariamente, eles acabaram se responsabilizando por fazer essa busca, né, essa identificação e essa notificação dos eventos adversos, que representavam, na verdade, desvios de qualidade. A partir daí, desenvolveram-se 4 eixos. O primeiro eixo diz respeito à prioridade para o gerenciamento de risco em 3 áreas, que eram a área de medicamentos, sangue e produtos para a saúde, né? Aqueles relacionados a ações de farmacovigilância, de hemovigilância e de tecnovigilância. O segundo eixo se referia ao uso racional de medicamentos, o terceiro ao uso racional de outras tecnologias em saúde, e o quarto, né, na qualidade desse serviço sentinela. Após essa fase de projeto, houve então a, a concretização dessa rede sentinela. Então, as experiências vividas com esse gerenciamento de risco e o acúmulo de discussões sobre a qualidade dos serviços indicaram a necessidade de criar uma organização fixa, né, para aumentar a abrangência e promover a sustentabilidade das práticas, né, e dos bons resultados que até então haviam sido obtidos. Então, a partir de 2011, as instituições que desejaram a partir daí participar dessa rede sentinela, além de terem que criar uma gerência, né, uma rede de gerência de risco, elas também, a partir daí, precisam apresentar, né, uma política, exige que se apresente uma política de gestão de risco, que descreva as estratégias para identificação, para avaliação, para monitoramento e para comunicação, né, onde se aborda esses riscos. E ainda é necessário que essas instituições demonstrem como ocorre a integração dessa sua gerência de risco com outras instâncias, né, que lidam com outros tipos também de risco, como, por exemplo, comissões de controle de infecção, núcleos de epidemiologia, entre outros. Então, resumindo, a rede Sentinela ela serve para quê? Ela capacita as instituições com relação à gestão de risco e de segurança do paciente, no que se refere a metodologias como planejamento, monitoramento, comunicação de eventos adversos e dos riscos em saúde. Ela tem como principal objetivo fortalecer as ações de vigilância sanitária, né, e a busca contínua de uma gestão do risco sanitário, eficiente, né, que essa gestão ela seja eficiente, pensando aí no desenvolvimento da qualidade e do aprimoramento de práticas seguras nos serviços de saúde de modo geral. Dentro desse aspecto, tá, a Fiocruz desenvolveu um portal que se chama Proqualis, né, que tem até aqui o endereço. Esse portal foi lançado em 2009 e é uma iniciativa que tem seu destaque devido ao seu importante papel na disseminação do conhecimento, né, nessas áreas de informação clínica e de segurança do paciente. Então, a Fiocruz desenvolveu esse portal nesse período, né, pensando aí em realmente abranger esse conhecimento no que se refere à implantação de protocolo, de políticas de segurança do paciente.
Nessa mesma perspectiva, aqui só repetindo, tá? O Propolis, né, que foi lançado, então nessa mesma perspectiva, o Ministério da Saúde, em 2013, ele instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente e teve como objetivo contribuir para a qualificação desse cuidado em saúde, e isso em todos os estabelecimentos do território nacional, sejam eles que fossem públicos ou privados, claro, de acordo, né, com a prioridade dada à segurança do paciente na agenda política dos Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, como também obedecendo à resolução aprovada durante a Assembleia Mundial da Saúde, né, na sua edição, né, de número 57. Então, neste momento foram definidos digamos, os principais objetivos específicos desse Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, como primeiro objetivo está a promoção e o apoio à implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Como segundo objetivo, a gente tem o envolvimento, a importância do envolvimento de pacientes e de familiares nesse processo de implementação do cuidado à saúde. No terceiro item, a gente tem a ênfase, né, que deve ser dada na ampliação do acesso, né, à sociedade como um todo, às informações relativas à segurança do paciente. Então, é importante que o cuidador, o acompanhante, ele seja muito bem informado, né, no que se refere ao seu cuidado de saúde. O quarto item, né, que se refere à produção e difusão de conhecimento sobre a segurança do paciente. E o quinto, né, que se refere à inclusão do tema de segurança do paciente nos ensinos, tanto ensinos técnicos de graduação, de pós-graduação, na área da saúde. Então, dessa forma, o Plano Nacional de Segurança do Paciente, ele acaba nos mostrando 4 eixos, que seriam o estímulo, né, a uma prática assistencial segura, o envolvimento do cidadão na segurança, né, na sua segurança, no seu cuidado, a inclusão do tema segurança do paciente no ensino superior, né, seja técnico ou de graduação ou pós-graduação, e o incremento da pesquisa científica com relação a esse tema. Aqui no quadro 3, a gente acaba abordando, né, esses conceitos que se referem à cultura de segurança do paciente. Então, a gente tem a cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo, né, claro, os profissionais de saúde, os gestores, eles assumem a responsabilidade pela própria segurança do paciente. A cultura que prioriza a segurança acima de qualquer coisa, inclusive de metas financeiras e operacionais. A cultura que encoraja a recompensa, a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança desse paciente. A cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional para que sejam evitados esses incidentes. E a cultura que proporciona recursos, né, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança desse paciente. Esse tópico de iniciativas trata de algumas mudanças que são necessárias para o desenvolvimento dessa cultura desses pacientes, né? Por isso que eu coloquei a denominação de iniciativas. Então, no atual ambiente organizacional que a gente vive, é importante, né, é necessário mudar o foco das falhas individuais, né? Não só enxergar o que o profissional errou, culpabilizar e acabou. Então, a gente tem que mudar o foco, a gente tem que evitar essas falhas.
É necessário mudar do ambiente punitivo, né? Então, dessa forma, para uma cultura justa e de prevenção para evitar realmente esses erros, essas falhas. Tratar da saúde, do cuidado com transparência, e se houver erro, que isso seja reconhecido e reversível, né? Como é que se diz? Se houver o erro, que haja uma forma de corrigir esse erro. O cuidado ele deve deixar de ser centrado, isso é muito importante, gente. Isso aqui acho que deveria estar em negrito, de tão importante quanto é isso. O cuidado ele deve deixar de ser centrado no médico e ser centrado em quem realmente importa naquele momento, que é o paciente. Os modelos de cuidado, né, eles devem ser baseados na excelência do desempenho individual e independente, né, a gente deve migrar desses modelos que eram antes utilizados e partir agora para os modelos de cuidado realizados por uma equipe multiprofissional, interdependente e colaborativa. E a prestação de contas ela deve ser universal e recíproca e não ocorrer somente do topo para a base, né, da instituição. Agora falando um pouquinho de alguns protocolos relacionados a essa questão da segurança do paciente. A portaria do Ministério da Saúde, de número 529 de 2013, ela estabeleceu um conjunto de protocolos básicos, tá? Definidos pela Organização Mundial de Saúde. E eu vou estar mostrando para vocês após esses primeiros slides que eu estou me referindo agora. Então, desses protocolos, a abordagem sobre a questão de uma cirurgia segura, de prática de higienização de mãos, administração de medicamentos, etc. Mas antes de mostrar essas estratégias mesmo, né, com relação a esses fatores que motivaram a OMS a eleger esses protocolos, a gente tem o fato, né, de se exigir um pequeno investimento para a implantação desses protocolos e a ocorrência de uma grande, né, uma magnitude realmente de erros e eventos adversos decorrentes da falta desses protocolos, da instituição desses protocolos. Então, esses dois fatores realmente motivaram a Organização Mundial de Saúde a definir e instituir protocolos de qualidade em saúde com relação à segurança do paciente. Então, em virtude de se exigir um pequeno investimento para isso, né, e da grande existência de erros e eventos adversos decorrentes do cuidado no paciente. E isso devido à falta de protocolos. Então, esses protocolos desenvolvidos, eles podem ser também utilizados para fins de epidemiologia, né, ou de planejamento de políticas pelos profissionais de saúde, por pesquisadores, ou outros responsáveis pelo desenvolvimento do sistema de notificação. Eu vou já mostrar para vocês as principais estratégias que estão dentro, né, desses protocolos que acabam realmente contribuindo muito para essa questão de criar uma cultura de segurança do paciente. Dentro desse aspecto, né, de instituição de protocolos, a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, ela tem como objetivo representar um ciclo de aprendizagem e de melhoria contínua, realçando a questão da identificação, prevenção, detecção e redução do risco, né, como também recuperação do incidente e resiliência do sistema. Então, foram desenvolvidas propostas, ações, pensando nessa prevenção de incidentes. Então, dentre essas ações, a gente tem as ações definidas a partir da detecção do incidente, as ações que previnem ou moderam a progressão desse incidente, né?
tomadas, então, depois da ocorrência do erro, e colocou aí em xeque os mecanismos de prevenção, as ações de melhoria para aprimorar ou compensar qualquer dano causado ao paciente depois da ocorrência do incidente, as ações de redução de risco, né, para prevenir a ocorrência de um mesmo incidente ou de um incidente similar, e as ações que busquem aí compreender a realidade e o perfil, né, assistencial da atenção, possibilitando então observar os maiores riscos envolvidos no cuidado ao paciente. Então, nesses próximos momentos agora, eu vou apresentar para vocês as principais estratégias para a redução, né, de danos aos pacientes, que estão contidas dentro desses protocolos instituídos, quais foram instituídos, né, para que se minimizasse realmente a ocorrência de danos, de efeitos adversos aos pacientes. Então, o primeiro se refere a uma coisa bem básica, que seria a higienização das mãos. Quanto é importante a higienização das mãos no cuidado do paciente. Então, a Anvisa, ela adota as recomendações da Organização Mundial de Saúde e principalmente com relação a 5 momentos para a higienização das mãos. Então, aqui na figurinha a gente tem, dentro desses 5 principais momentos, o primeiro seria o antes de contato com o paciente, né? Então, é importante higienizar as mãos. Antes da realização de qualquer procedimento, né? É importante que, de qualquer procedimento que deva ser aséptico, higienizar novamente as mãos. Após o contato com o paciente também, após o risco de exposição a algum tipo de fluido corporal do paciente, também é muito importante essa questão da higienização das mãos, como também a asepsia, que seria o uso do álcool, né, o álcool em gel a 70%, associado aí a essa higienização das mãos. E após o contato com as áreas próximas ao paciente, também é importante esse cuidado com a higienização das mãos. Aqui está a figurinha representando, né, todas as fases, etapas que a gente deve seguir nesse processo de higienização das mãos, né, que tem uma técnica, não é só passar água na mão, um sabonetinho, um sabonete antisséptico, higienizou e acabou. E, além disso, né, obedecer esses passos, também complementar, né, com o uso do álcool em gel a 70%. Isso dentro desse cuidado, né, ao paciente. Uma outra estratégia também importantíssima, principalmente nos hospitais, né, aqueles pacientes que estão em leitos, seria a identificação do paciente. Então, recomenda-se que sejam adotados ao menos 2 identificadores, né, para o paciente. Como exemplo, a gente tem nome e data de nascimento, mas pode ser também nome e prontuário do paciente. Então, isso dificulta, né, os erros, seja da administração de medicamentos, seja de realização de exames, erros de trocas de pacientes. E só uma observação, o uso das pulseiras de identificação acaba sendo muitas vezes um sistema que apresenta limitações, né, uma vez que são colocadas informações incorretas, ou muitas vezes os pacientes apresentam-se sem pulseiras, né, como também às vezes há uma falta de padronização do código de cores dessas pulseiras. Então, às vezes, confia-se no uso da pulseira e muitas vezes há limitações, né, devido a falhas no uso dessas pulseirinhas. É importante também, como terceira estratégia, né, que haja uma comunicação efetiva. Então, deve-se estabelecer estratégias de educação permanente, né, para a utilização de instrumentos de comunicação, isso tanto pode ser prontuários ou eletrônicos, ou prontuários mesmo de papel, ou relatórios. Então, é importante que os profissionais de saúde eles sejam capacitados, né, para aprimorar mesmo a comunicação entre o paciente
e entre o acompanhante, visando aí prioritariamente a participação desses indivíduos no cuidado mesmo desse paciente. Prevenção de queda é um item, uma estratégia muito importante. Então, basicamente, para tornar o ambiente seguro, o cuidado com a altura da cama do paciente, então ele deve sentir o seu pé no chão quando for descer da cama, e essa descida ela deve ser segura. O ambiente onde esse paciente vive, né, ele deve ser organizado, ter uma boa iluminação, evitar objetos no meio desse espaço. Então, esses objetos devem ser guardados no local onde o paciente saiba onde está, né, e que seja de fácil acesso. O piso, ele deve ser antiderrapante, né, deve estar limpo, né, evitar umidade. As camas ou macas, elas devem ter grades de proteção se for necessário. Os banheiros e a área de deambulação devem ser providas de barras de apoio, evitar, como na figurinha, tapetes, né, que não sejam antiderrapantes. E, em algumas situações, até mesmo é necessário o uso de cinto de segurança nas cadeiras de rodas. Com relação ao que ocorre muito também, principalmente naqueles pacientes acamados, sejam eles idosos ou não, surge, né, a questão das úlceras por pressão, que eu até já realizei uma web, né, sobre essas úlceras por pressão. Então, como evitar de forma geral? Né? Procurar utilizar um horário de banho e nesse momento do banho avaliar as condições da pele do paciente, não só banhar por banhar o paciente, né? Observar cada partezinha do corpo, como é que está a pele, proteger a pele desse paciente do excesso de umidade, do excesso de ressecamento, né? E muitas vezes os dispositivos como catéter, sonda ou dreno acabam prejudicando, ferindo a pele desse paciente. Procurar hidratar a pele dele. Evitar a massagem para prevenção de úlceras, manter os lençóis dele sempre secos e sem saliências, né? Sem aquelas dobrinhas, porque às vezes acaba até machucando. Utilizar os colchões adequados, muitas vezes se utilizam colchões de casca de ovo, né? Mas isso aí vai depender de cada paciente, de cada situação. Proteger as áreas corporais de risco, né? Que as principais áreas de risco para desenvolvimento de úlceras por pressão são as proeminências ósseas. Se preocupar sempre em reposicionar o paciente. Então, aqueles pacientes de alto risco para úlcera de pressão, eles devem ser reposicionados a cada 2 horas, né? Então, estabelecer, né, os horários para reposicionar esses pacientes e, se possível, utilizar alguns recursos nesse reposicionamento, como o trapézio, né? Por exemplo, onde o paciente se segura e é possível que ele consiga se reposicionar sem precisar de uma ajuda, mas claro, depende de paciente para paciente. Lembrar que o decúbito elevado acima de 30 graus favorece a formação da úlcera. Alternar sempre que possível, né? Se o paciente conseguir se sentar, alternar período do leite, período na poltrona. E, principalmente isso aqui, né, nos diz respeito à parte nutricional, estimular e avaliar, claro, sempre, a aceitação da dieta dos pacientes, seja por via oral ou terapia enteral ou parenteral. E administrar a suplementação, que eu não coloquei aqui, mas administrar a suplementação se for necessário, que muitas vezes é o caso, na maioria das vezes é o caso. Até mesmo para ajudar a tratar essas feridas, que normalmente elas ocorrem. Então, necessário é a administração de suplementos alimentares. Também um outro ponto, como estratégia, é a administração segura de medicamentos. Nesse aspecto, deve-se ficar muito atento na leitura do rótulo. Os profissionais de saúde eles devem
comunicar, informar sobre as principais interações medicamentosas, deve informar isso tanto para o acompanhante, como também para os outros profissionais que atendem esses pacientes. Uma coisa interessante é que a administração dos medicamentos, ela deve seguir uma regrinha que se chama de 30 minutos, que seria, caso de esquecimento, a administração do medicamento ela pode ocorrer 30 minutos antes ou 30 minutos após o horário, né, em que ela deveria ter ocorrido. No entanto, há exceções em que essa regra não se aplica, como, por exemplo, se o medicamento é de dose única, né, ou de primeira dose, ou se trata de um antibiótico pós-cirurgia. Então, é importante prestar atenção a esse quesito. Eu até grifei aqui, antes da administração, é muito importante informar ao paciente, ao cuidador, qual o tipo de medicamento que está sendo oferecido e o motivo da prescrição desse medicamento. O paciente tem todo o direito, como seu acompanhante, de saber, né, o que está acontecendo, o seu diagnóstico, o seu tratamento. Então, ele deve ser esclarecido, né, e se ele decidir se recusar ao medicamento, né, ele tem todo o direito, se mudar de ideia, esse medicamento for realmente, novamente, tentar ser administrado. É importante sempre que o profissional de saúde, ele registre, né, o horário de oferta do medicamento, sendo ele aceito ou não pelo paciente. E esse medicamento ele deve ser, como eu já falei, né, oferecido nos horários prescritos, né? Isso é obrigatório. Outra coisa muito importante, a prescrição, né, a receita de medicamento do paciente, a prescrição ela deve ser legível. É importante que os profissionais, principalmente médicos, tenham essa consciência do quanto é importante que se tenha uma letra legível, porque muitas vezes o farmacêutico ou balconista não entende aquela letra e às vezes pode até trocar a medicação achando que é uma sendo outra. Então, é imprescindível que se prescreva uma receita de forma legível, né? O que ao menos explique bem direitinho a receita desse paciente. E isso dificilmente acontece. Os médicos não têm paciência, não têm a noção, né, desse cuidado, que realmente faz parte do cuidado. Não estou generalizando, tá? Não são todos os médicos, mas, infelizmente, são muitos que fazem isso. Essa questão da letra é muito complicada. Então, é importante que médicos e outros profissionais de saúde também, não só médicos, que tenham esse hábito, né, de não se preocupar com a legibilidade da letra, comecem a pensar nisso, que isso já faz parte do cuidado para com o paciente. Então, só reforçando aqui a figurinha, né, nessa questão da administração segura dos medicamentos, é importante que se esteja oferecendo a medicação ao paciente certo, né? O medicamento também deve ser aquele correto, a hora deve ser a prescrita, né? A via a correta, a dose certa, que não haja nenhuma interação medicamentosa, que se ofereça orientações ao paciente com relação ao seu tratamento, né, que se permita o direito do paciente a recusar o medicamento, né, claro, sendo revogável, se o paciente mudar de ideia, ele pode receber aquele medicamento, e que seja devidamente anotado, né, no prontuário eletrônico, no prontuário convencional, a hora da medicação, a dose, tudo bonitinho. Uma outra estratégia seria com relação ao uso seguro de dispositivos intravenosos, né? Então, nesse momento de se administrar esses tipos de componentes, né, seja sangue ou outros fluidos, outros líquidos, outras soluções,
É importante a avaliação, avaliar a dor, né, durante o planejamento desse procedimento. Lembrar que a manipulação ela é permitida somente aos profissionais de saúde, né? O acompanhante, ele deve higienizar as mãos antes e após a visita, né? Então, primeira estratégia é sempre a questão da higienização das mãos. E esse cuidador, ele também deve estar fiscalizando se o profissional de saúde, tá? É direito do cuidador, do paciente, fiscalizar se o profissional de saúde, ele higienizou adequadamente as mãos antes de manipular qualquer dispositivo intravenoso, né? Seja para coleta de sangue, seja para transfusão ou outra ação. Então, muito importante isso. O cuidador deve cobrar isso do profissional de saúde. E eu já presenciei, infelizmente, profissional de saúde sem higienizar as mãos, sem usar luvas, realizando esse tipo de procedimento. Tá? Isso, infelizmente, ocorre. E é a obrigação nossa, de, como paciente, se recusar, né, ou solicitar mesmo uma troca de profissional de saúde e reclamar, né, caso ele não volte atrás e higienize as mãos e use os EPIs adequados. Atenção também para o curativo, então certificar de que o local de inserção do catéter, ele seja avaliado, né? Então, observar se não está tendo nenhum sinal de infecção, ou do catéter está fora, não está bem posicionado, etc. E para finalizar, né, esse ponto, a educação permanente ela é extremamente essencial para promover essa questão da adesão aos protocolos, né, de medidas de segurança do paciente. Também temos como estratégia a questão dos procedimentos cirúrgicos de forma segura. Aqui o foco é na mobilização de profissionais, né, com relação à redução de riscos associados ao procedimento cirúrgico. Então, foram divulgadas diretrizes, né, e listas de verificação adaptadas a essas particularidades do serviço. Essas diretrizes, a aplicação dessas diretrizes, tá? Desculpa ter um erro aqui, né? Tá aplicada a ação, mas a aplicação dessas diretrizes, ela deverá ocorrer em 3 momentos, que seria antes, né, da aplicação da anestesia, antes da incisão na pele, né, antes de iniciar o procedimento cirúrgico e antes de um paciente sair da cirurgia. Então, tem todo são vários itens que abordam essas diretrizes relacionadas aí ao cuidado nesse procedimento cirúrgico. Também temos uma outra estratégia, seria com relação à administração segura de sangue e hemocomponentes. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o uso racional, tá, desse procedimento com base aí na avaliação clínica ou laboratorial, uma vez que há riscos, mesmo quando se tenta obedecer aí a esses altos padrões de qualidade. Com relação a essa estratégia, o Brasil instituiu uma Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, que foi regulamentada pela Lei 10.205 de 2001 e complementada pelo Regulamento Técnico para Procedimentos Hemoterápicos, da Portaria 1353 de 2011. Também, como estratégia, temos a utilização segura de equipamentos, tá? Essa estratégia, ela se refere ao uso adequado de equipamentos muito utilizados no cuidado da saúde, que seriam, por exemplo, desfibriladores, ventiladores mecânicos, verificadores de pressão arterial e glicemia. E importante aqui ressaltar que a introdução de qualquer novo equipamento deve se acompanhar aí uma capacitação dos profissionais e verificação da adesão, né, desses profissionais à recomendação para o uso seguro desses equipamentos, né, bem como avaliar essa questão do uso no impacto no sistema de saúde. Aqui, né, como uma importante estratégia,
acho que última estratégia, não, penúltima estratégia, né, seria a, a orientação dos pacientes como parceiro na própria segurança. Então, só reforçando o que eu já falei isso em outros momentos dessa web, o paciente ele tem todo o direito de participar do seu cuidado, né? E como também o acompanhante ele deve ser preparado para e orientado, né, para participar desses cuidados para com o paciente. O profissional de saúde ele deve valorizar a comunicação com os pacientes, ouvindo sempre suas preocupações, suas angústias, acalentando, como é que diz? Demonstrando cuidado realmente com esse paciente, atenção para suas preocupações. Importante que ele utilize uma linguagem de fácil compreensão, né, conforme a educação daquele paciente, o grau de instrução. Isso é muito perceptível na hora de conversar com o paciente. É interessante que se preserve o sigilo das informações, que se estimule do paciente, do acompanhante, né, a questão de tirar dúvidas, para que ele não fique com mais anseios, né, do que já a própria situação que ele está vivenciando ali acaba causando. E essa parceria com o paciente, ela acaba contribuindo, né, para um cuidado melhor, evita-se mais erros, mas só reforçando, né, que a segurança desse paciente é de inteira responsabilidade do profissional de saúde. Por fim, como última estratégia, a gente tem a formação de profissionais da saúde, né, para o cuidado seguro. Então, nessa construção da segurança, da cultura de segurança, a formação desses profissionais, né, isso é educação permanente, não só a formação, mas também pensar na educação permanente, elas são componentes essenciais para a garantia da segurança desse paciente no cuidado em saúde. Então, gente, para concluir, esses passos, né, de cuidado desses pacientes, de segurança desses pacientes, são muito importantes, esses passos são muito importantes, porque acabam nos mostrando padrões e tendências com relação à segurança desses pacientes, e nos faz enxergar a importância de priorizar uma aprendizagem contínua, né, e de indução do enfrentamento desses problemas que muitas vezes são deixados de lado. E, a partir daí, né, traçadas medidas para combater esses riscos. Então, é possível desenvolver, sim, soluções, né, com o intuito de evitar que esses danos aos pacientes nesses serviços, eles se repitam, né, e nisso a gente acaba melhorando a qualidade e a segurança do paciente nesses serviços. Então, a gente acaba melhorando a assistência. Lembrando, né, aqui o conceito da humanização, que também foi tema de um web. Então, a humanização, ela consiste na valorização do sujeito, né, no processo de saúde, e que tem como princípios aí a questão da autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade e o estabelecimento de um vínculo, né, solidário, como também a participação coletiva, tá, nesse processo de gestão, seja de profissional de saúde, seja de gestor, seja de acompanhante, seja da sociedade como um todo. Então, esse projeto de segurança do paciente, ele preza para que esses pacientes sejam colocados no centro dos cuidados, né? E que atuem aí como participantes do seu próprio cuidado. Então, é muito comum alguns profissionais de saúde reagirem mal, quando alguns pacientes questionam com relação ao seu diagnóstico ou tratamento. E raros são aqueles locais, aqueles profissionais que preparam seus pacientes, informam a eles, aos familiares, sobre a sua doença, seu diagnóstico ou tratamento. Então, isso a gente deve combater, a gente deve prezar por isso. O paciente tem todo o direito de saber o que está acontecendo com ele, o que ele tem,
que tipo de tratamento será administrado, né? O profissional de saúde deve ter esse cuidado a mais. Então, quero agradecer, tá? Quem pôde participar, né? Assistir essa web. Aqui estão algumas referências que eu utilizei, tá? Tem outra referência, não sei se eu coloquei todas, eu acho que tem outro protocolo, tem do Rio Grande do Sul, que se eu não me engano foi 2016, que eu acabei esquecendo. E tem também algumas referências sugeridas para leitura, tá? Aqui tem um protocolo que eu acabei esquecendo de colocar como referência, que aborda as estratégias que eu acabei de falar, essas estratégias de segurança do paciente, que eu acho que é um protocolo de 2016, se não me engano, do Rio Grande do Sul, tá? Então, algumas referências sugeridas para leitura. Aqui está o e-mail, tá? Qualquer dúvida vocês podem realizar a teleconsultoria, que a gente vai ter o prazer de responder, tá? Então, quero agradecer mais uma vez a atenção e até a próxima web.